boa noite. Aqui fala o professor José Hinaldo, professor para vocês de filosofia, sobretudo na questão da filosofia, né? Nós vamos trabalhando para vocês que é do terceiro I, também do ciclo sexto do EJA A, ciclo sexto A, né? E ciclo sexto B. É proposto para vocês aqui o pensamento no século XX. Pensamento no século XX. Nós vamos passando e você vai vendo. Aqui, ó, pensamento no século XX. Gente, é uma reunião, como que fosse uma compilação, como se pegasse todos os pensadores do século XX para dizer o que estava pensando nesse período. O século XX, sabemos, foi o século passado, porque nós estamos no século XXI. Então veja bem, anos 1900, por assim dizer, teve muitos acontecimentos históricos e importantes. A história é muito rica nesse momento. Alguns acontecimentos trouxeram, sobretudo, incertezas. Destaque para essa questão das incertezas. Então, foi chamado de Era das Incertezas. Período, portanto, que ao invés de se ter certezas, tiveram-se incertezas. Incerteza por quê? Porque a razão já não dava mais conta, nem mesmo o movimento do romantismo, que era aquele amor à pátria, né, amor à nação, estava dando conta. Tudo isso, todas essas quebras, né, a própria ciência, que estava garantindo progresso, também já não estava dando conta. E, portanto, fica claro que o que vai aparecer com muita força são as incertezas. No campo do pensamento, no campo das investigações. Essas incertezas se deram por algum contexto que foi muito sério no século XX, quando nós falamos e mostramos, né, desenvolvimento de ciências como psicanálise, física, teoria da relatividade, princípio da incerteza, toda a ideia do incerto. Tudo isso foi sendo elaborado nesse período, sobretudo por conta desse mundo das contradições, né? Esse mundo das contradições. Porque a irracionalidade ganhou muita força. O ser humano, no seu lado animal, se mostrou quem realmente ele é no século XX. No século XX ocorreram duas grandes guerras, as guerras mundiais. Primeira e Segunda Guerra Mundial, lembre-se disso. Que trouxe um banho de sangue, mas sangue mesmo, para não se ter cisterna que caiba. Foi mortes e mais mortes, e o resultado não foi nada positivo nesse contexto histórico, porque que progresso é esse que só traz destruição? Por outro lado, ocorreu também avanços tecnológicos, o próprio avanço da humanidade. A humanidade que avançou em número, né, cresceu assustadoramente. Diria que nos anos 2000 estávamos em 6 bilhões de habitantes, mas hoje sabemos que chegamos a 8 bilhões. Infelizmente a Covid-19 veio minando de novo mais vidas, trazendo para nós, nesse contexto agora do século XXI, de novo, incertezas. Veja que a incerteza realmente está fazendo parte desse contexto em que nós estamos vivendo, e isso surgiu já no século XX. Esse contexto de incerteza, seja doenças inexplicáveis, sejam mortes por guerras civis, guerras mundiais, mas também as contradições estão, como eu disse, nos avanços tecnológicos. O homem que foi ao espaço, né? O ser humano que conseguiu ir ao espaço, né? Pelas naves construídas,
foguetes, etc. E também, claro, as investigações do corpo humano, da saúde, os transplantes, por exemplo, a evolução da genética. Então, tudo isso foi caracterizado como um avanço tecnológico e, curiosamente, apesar de tantas mortes ali na guerra, ocorreu o avanço da humanidade. Como eu disse, o ser humano simplesmente passou de menos de 1 bilhão para 8 bilhões. Foi um inchaço de tanta gente no mundo. Então tudo isso foi acontecendo e você vai ter a oportunidade de ler melhor esse momento histórico, esse contexto do século das incertezas. Lá no seu livro, ali na página 306, como você está vendo, página 306, vai lhe dando esse suporte. É uma leitura que você deve fazer, você deve repetir. Leia com atenção. Uma contradição aqui, marcante, uma criança desnutrida, uma criança africana, né, desnutrida, e essa desnutrição, essa desigualdade social, ela é muito séria, que vai acontecendo e que ainda hoje acontece. Então, o que dizer, o que pensar? Sobretudo no campo da filosofia. Como se comportar diante dessas incertezas? Como afirmar que a razão é detentora do progresso? Parece que não existe mais essas possibilidades. Então surge uma corrente de pensamento chamada existencialismo. E não se espante, é isso mesmo, o existencialismo está preocupada com a existência. Inicialmente a existência nossa, do ser humano, né? Nosso modo de existir, como nós existimos, esse olhar mais atento à existência humana, e depois, né, até mesmo expandindo para a existência do mundo. Então esse voltar para a existência foi chamado de existencialismo. Né? Aqui vai aparecendo pensadores como Heidegger, Sartre, Beauvoir, Jasper. Todos esses pensadores, todos esses filósofos trabalharam esse existencialismo para que a gente pudesse então compreender. É uma leitura muito interessante, inclusive. Né? E o problema é esse, o problema do existir. Problema do existir. Como é a existência? O que é a existência? Acaba até perguntando o que é o ser humano? Quem é o ser humano? Então veja, meus caros, essa dimensão aqui do existir sendo trabalhada, trabalhando essas múltiplas, concretas e dinâmicas relações. O ser humano está em relação consigo, com o outro, com a natureza, e isso é uma múltipla relação. Isso é complexo e precisa ser identificado e precisa ser trabalhado. Existe essa visão dramática da condição humana, que traduz até mesmo a questão do suicídio como uma questão filosófica. E esses temas vão ser muito fortes se você se preocupa, se você vem também levantando questões a respeito do ser humano, o que é o ser humano, vida ou a realidade imperfeita, aberta e inacabada. Se você ainda se preocupa com a liberdade humana, circunstâncias históricas, será que querer é poder realmente? O que significa a vida humana? É um caminho seguro ao progresso ou, do contrário, é marcada por situações de sofrimento? Então, tudo isso foi trabalhado de modo muito amplo pelos existencialistas, por vários desses filósofos, né? Mas se destaca o pai do existencialismo, o Edmund Husserl. O Husserl, ele
ali do ano 1859, 1938, século XX, portanto, ele foi partindo da matemática até a filosofia e depois se aprofundando no existencialismo, criando o existencialismo, trabalhando o que nós vamos chamar de fenomenologia. Fenomenologia, digamos, é uma ramificação do existencialismo. Trabalha também o existencialismo no campo do conhecimento, quando fala sobre os modos próprios de conhecer, as teorias do conhecimento, a relação sujeito-objeto. Relação sujeito-objeto. Como é que o sujeito conhece o objeto? É essa basicamente a questão. Você vai vendo aqui que a consciência do sujeito, ou seja, nós seres humanos, nós temos uma consciência que nos faz conhecer o objeto. Mas essa consciência não é algo, é um movimento, não é uma coisa, é um movimento. É um movimento, e por isso que a consciência é sempre uma consciência de algo. É um movimento que se realiza na direção das coisas, na direção do objeto. Ninguém tem uma consciência pura, consciência limpa. A consciência é uma consciência é uma consciência em relação a. Né? Eu tenho consciência de que é importante estudar, por exemplo, e essa consciência, ela é uma consciência de. Então ele trouxe também a ideia de intencionalidade. Intencionalidade. Quando conhecemos, nós implantamos nossas intenções, nossas impressões, inclusive, nossos contextos históricos, nossas opiniões mais secretas nós implantamos no objeto que nós conhecemos. Existe, ou seja, é um modo específico de dizer as coisas. Em outras palavras, as coisas são sempre abordadas em função de alguma intenção do sujeito. Nós, quando conhecemos com uma intenção de alguma coisa. Então, a fenomenologia surgiu a partir disso. A famosa ciência dos fenômenos, que constituiria essa investigação, né? O que são os fenômenos? Fenômenos significa coisa que aparece. Fenomenologia é aquilo que aparece, aquilo que se manifesta, né? Então, quando o objeto aparece, quando as coisas aparecem para nós, para nossa consciência, de modo que nós possamos conhecê-las, conhecer essas coisas, essas realidades, significa esse fenômeno, essa consciência de. Né? Então, aquilo que aparece ou oferece sentido ou a consciência. Então, parece difícil, parece complicado, mas é só uma introdução a essa ideia. O que eu estou conhecendo? Eu estou conhecendo as coisas. O que eu posso conhecer? Eu posso conhecer essa realidade que está fora de mim, que está também em minha volta, e até mesmo a mim mesmo como realidade. E tudo isso a partir da minha consciência, que traz, no fundo, uma intencionalidade no ato do conhecer. Vamos passar adiante para você entender melhor a partir de outros pensadores também. Heidegger. Heidegger não se preocupa somente com o conhecimento, mas ele se preocupa com a questão do ser. O ser sempre foi trabalhado na filosofia como essência, a essência das coisas. E Heidegger, ele tem essa preocupação em resgatar o ser. O ser para si. Ele escreveu um livro chamado Ser e Tempo. Justamente isso, é um livro enorme que vale a pena ser lido, de Heidegger, chamado Ser e Tempo. É essa investigação do sentido do ser. O modo de ser do ser humano. O ser humano é um ser aí, um estar aí. É chamado de design. Esse design é uma palavra própria do alemão Heidegger.
inclusive contemporâneo de Hitler, o Heidegger. Heidegger se aproximou um pouco dos pensamentos de Hitler, sabiam, mas depois dizem que ele voltou atrás. Ficou recluso na casa dele, nas montanhas. Talvez porque tenha percebido o absurdo que foi Hitler no século XX. Adolf Hitler na Alemanha. Consulte a história e você vai saber do que eu estou falando, né? A questão do nazismo. Ele diz que a existência humana, quando ele vai analisar o ser humano, é uma existência inautêntica. Inautêntica, não é autêntica. Por quê? Porque primeiro vem o fato da existência. O fato da existência é uma existência sem liberdade, sem desejo, sem querer, sem escolha. Nós nascemos, despertamos aí no mundo, a gente não pediu para nascer. E a gente não escolheu nascer. Não foi nossa escolha. De repente estávamos nós aí. Então, o ser aí, no fato da existência, né? Mas aí nós desenvolvemos a existência. O ser humano estabelece relação com o mundo, com o ambiente. Para existir, projeta a sua vida, então a vida é um projeto. Existir é construir um projeto. É construir perspectivas. E esses projetos, eles são frustrados nas relações com o outro. Essa é a questão da destruição do eu. Tenta realizar seu projeto, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que o desviam do seu caminho existencial. Esse confronto com o eu e com os outros. E finalmente ele mergulha numa angústia. Né? O ser humano acaba mergulhando numa angústia, na consciência da própria morte. Então essa consciência do fracasso, fracasso maior de todos, que é a morte, leva o ser humano a uma angústia. E ele tenta esquecer. Diz o Heidegger, o ser humano tenta esquecer, mas ele tem que enfrentar, na verdade. Ele tem que enfrentar essa realidade. Né? Essa é uma solução provisória. Somente quando o indivíduo enfrenta seu sentimento e transcende o mundo e a si mesmo, conferindo um sentido ao ser, é que consegue superar a angústia. É preciso enfrentar o sentimento da angústia, diz Heidegger, que é a consciência da própria morte. Então Heidegger é uma boa pedida. Veja aí a figura, você consegue visualizar aqui uma figura mergulhada nas angústias, nos sentimentos. Essa obra de arte aqui. Outro pensador, você viu que Heidegger é um pensador que trata questões do ser e do tempo, mas ele volta-se muito para o ser humano, identificando filosoficamente como é a existência, essa existência inautêntica, segundo o Heidegger. E às vezes é justamente o que nós ouvimos por aí quando as pessoas estão falando da vida. Né? O que é a vida? Lá no cemitério, né? Filosofia do cemitério. Fala um pouco disso. Né? E Sartre, o ser e o nada. Nasceu em Paris. O outro era alemão. O Sartre, esse feioso aqui, nasceu em Paris. O que ele dizia? O nome mais conhecido da corrente existencialista é do filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre. Embora isso se deva em boa parte às suas peças de teatro e romance, dentre as quais se destaca A Náusea, O Muro, A Idade da Razão, O Diabo e o Bom Deus, conforme veremos, é significativa a influência da fenomenologia de Husserl e da filosofia de Heidegger em seu pensamento. A obra principal do Sartre chama-se O Ser e o Nada. Também um livro muito denso, muito grosso, né? Que vale a pena você ler com atenção. Então vamos entender melhor essa filosofia de Sartre. Sartre faz uma crítica
a Aristóteles no conceito de potência e ato. Lá no primeiro ano de filosofia nós trabalhamos, ou podemos trabalhar esses assuntos, né? Potência e ato é toda potência que vira ato, todo ato vai virando potência, né? E isso é uma função bem necessária. Sartre diz que o que existe de verdade é o ser em si, o ente em si, e o ente para si, e o ser para si. O ser em si é a dimensão própria do ser humano envolvendo o físico, psicológico, mental, todas essas constituições humanas é o ser em si. Mas esse ser em si está voltado para o ser para si, ou para o ente para si, porque ele não utiliza a palavra ser, o termo ser, ele utiliza o termo ente. E esse ente para si seria aquilo que está fora. E numa linguagem bem específica do Sartre, ele vai dizer que significa o nada, o não ser. O que está fora é o nada, é o não ser. Por isso que o seu livro é o Ser e o Nada, né? E é muito curioso esse pensamento, porque justamente é difícil dizer alguma coisa sobre o nada. Mas é justamente isso que o filósofo propõe. Ele diz que o ser humano está voltado para essa realidade do não ser, do não existir. O ser humano que existe está voltado para o não existir, para o não ser. Não é? Ele está voltado para fora. Tipicamente humana, essa característica seria o nada. E esse nada simplesmente para dizer que estamos voltados para um espaço aberto, um espaço a ser construído. Portanto, aqui está de novo a ideia de projeto, né? A ideia de projeto de vida. Isso não significa que a totalidade do ser humano, que inclui também o seu corpo, e isso seja o nada. Não. Não, o ser humano, que é um ser, portanto que existe, ele se volta para o não ser, para aquilo que não existe, para aquilo que não está construído e que, portanto, ele precisa construir. Por isso que essa ideia de natureza humana, qual é a natureza humana? É defendida por alguma filosofia, mas não é defendida por Sartre. Sartre diz que não pode haver uma natureza humana que já torne o ser humano acabado, determinado, seria nesse sentido. O ser humano já nasce com determinações. Sartre diz que não. Que não. O que existe, na verdade, é a incerteza do ser, é essa construção do ser. Você pode nascer numa situação de escravidão ou então numa situação de sorte, né? Você está muito bem na vida, obrigado, mas a sua condição humana continua, a condição do se inventar, do se projetar. E, no fundo, ele vai trabalhar essa necessidade da liberdade. Ele diz que não tem como não ser livre. É necessário ter essa consciência. Segundo Sartre, a liberdade é uma condição humana, porque sempre teremos a escolha. Nós surgimos no mundo, como dizia Heidegger, e depois a gente vai escolhendo o nosso projeto. A gente vai fazendo escolhas. E Sartre diz que nós somos eternamente responsáveis pelas nossas escolhas, aquelas que nós necessariamente fizemos. Uma vez que a gente teve consciência, que a gente já saiu daquele fato da vida, do nascimento, nós agora temos essa condição de sermos livres e nós não podemos abdicar dessa liberdade da escolha, segundo Sartre, né?
Por intermédio de suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável por aquilo que faz. Mesmo que você seja condicionado, mesmo que alguém o obrigue a fazer algo, Sartre ainda teima em dizer que você foi livre em obedecer essa obrigação. Você poderia até mesmo sofrer um risco de vida a não aderir àquela ameaça. Portanto, a sua liberdade ainda está valendo naquelas condições. Só mais tarde, só depois que ele vai conhecer Marx, é que ele vai dizer que exagerou nessa dimensão da liberdade, que nem sempre nós somos tão livres assim. Mas ele diz que sim, né? O ser humano não é, se o ser humano não expressasse essa liberdade, esse vazio do ser, ele diria que a consciência já estaria pronta e fechada e que, portanto, não haveria liberdade, porque seríamos estáticos, seríamos predeterminados como se fôssemos um boneco. Mas como a gente está na construção, não tanto fisicamente, não é que a gente vai fazer escolhas tão propriamente voltada para o físico, mas a escolha do projeto de vida mesmo, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós não fazemos, tudo isso depende de escolhas conscientes, que Sartre vai dizer que é liberdade. Outra consequência dessa característica específica do não ser é que não existe uma natureza humana, como eu disse, mas o que existe é uma condição humana, condições históricas, que quando nós nascemos já recebemos. Nós nascemos numa família, nós nascemos num espaço, nós vestimos a roupa que nós vestimos porque aprendemos assim, nós comemos o que comemos porque aprendemos assim. Nós temos condição humana, mas não são condição que nos limita ao extremo. Porque você, que sempre comeu carne, por exemplo, pode decidir por consciência não comer mais. Quem disse que você está condicionado? Então existe uma condição humana, mas não é uma natureza humana, não é da natureza. Essa condição vem do espaço em que nascemos, do tempo, vem de um contexto, mas que a gente pode estabelecer uma mudança de 360 graus. De 360 graus, diz o Sartre. Condenados a ser livres, seria esse o pensamento, né? Portanto, para Sartre, um dos valores fundamentais da condição humana é a liberdade. É o exercício da liberdade em situação concreta da vida, né? Que move o ser humano, que gera a incerteza também, que leva à produção de sentidos, que impulsiona a superação de certos limites e que confere sentido à sua existência. É curioso dizer que a liberdade é aquilo que vai nos dar o sentido da vida, que é também a grande pergunta do existencialismo, né? Então, avaliar o impacto de suas escolhas e ser responsável por elas. Na liberdade, nós também temos a responsabilidade. Isso significa que, de forma quase que paradoxal, ou seja, contraditória, o ser humano está condenado a ser livre. É contraditório porque, se estamos condenados, isso já tiraria de nós a liberdade. Por outro lado, nós estamos condenados justamente a ser livre. Aqui você está vendo uma refugiada, a realidade dos refugiados. Expressão forte da pessoa que, na sua liberdade, fugiu do seu país para entrar nos Estados Unidos e tem que arcar com todas as consequências disso. Até mesmo o fato de vir a morrer no deserto antes de chegar lá, ela está considerando. É uma condição até mesmo dramática da vida, mas é uma condição primordial, é uma condição assim essencial, como diria Sartre, é uma condição da vida, faz parte da condição da vida, a liberdade.
A liberdade que faz a pessoa sair do seu país e ir para outro país. Veja aí, projeto de vida, projeto de fugir da situação temerosa, o projeto de voltar para outro lugar. Então veja que a liberdade está dentro desse, desse contexto. Mais tarde ele vai dizer que existem outros condicionantes. A cultura é uma forte condicionante, a economia, todo o sistema capitalista é um forte condicionante para nós, mas Sartre não estava considerando muito esses aspectos. Tá certo? Então, espero ter ajudado você. Em resumo, é dizer assim: quem é o ser humano? O ser humano não é esse ser pronto e acabado, determinado. Não. Ele é um ser em construção. Ele é um ser em projeto. E esse projeto inclui, inclusive, a liberdade do ser humano, que faz com que ele faça suas escolhas e também sejam responsáveis pelas escolhas que faz. Então, releia esse capítulo, tá? Da página 306 até a página 312 e faça um resumo no seu caderno, do terceiro ano. Faça esse resumo para guardar no caderno. Isso vai contando para a sua nota final. Esses trabalhos do caderno, para mim, pelo menos, conta como nota final, conta como acréscimo. Até mesmo acréscimo de média. Portanto, leve muito a sério. Aquilo que é para ficar no caderno, leve muito a sério. Posteriormente, na próxima semana, nós faremos perguntas em forma de teste, já pontuando, já avaliando e pontuando, né? O segundo o segundo bimestre para vocês. Eu ainda estou sem o sistema saber. O sistema saber ainda vai ser enviado para mim, porque sou professor, estou chegando, mas tanto quanto eu tenho acesso ao sistema saber para conferir a média de vocês, nós vamos ver também um movimento de recuperação daqueles que não conseguiram atingir as notas do primeiro bimestre. Elas têm um pouco de paciência. Então, no mais, estudem, releiam o texto e façam o resumo do texto no caderno. Não deixem de fazer. Tá bom?